Fim de jogo na Ilha do Retiro, Sport 0, Grêmio 4. Mas quem se importa, não é mesmo? Vamos lá então, última rodada do Brasileirão. É óbvio que eu não assisti o jogo do Grêmio, né? Não vou ser hipócrita. Eu fiquei zapeando os jogos do rebaixamento, basicamente. Dava uma olhadinha no Grêmio de vez em quando, só para ver ali, né? Para ter uma ideia, mas não assisti o jogo do Grêmio. Vi os melhores momentos. O Grêmio patrolou um Sport em frangalhos, né? Fez a parte dele, portanto, mas fui conferir se o microfone estava aqui, mas obviamente falarei muito pouco do Grêmio nesse vídeo. Vou falar do Inter ter escapado de ser rebaixado, vou tentar achar um link no que isso respinga, talvez, no Grêmio, mas antes de partir para o rebaixamento, para o Inter e etc, cara, só para a gente pincelar uma coisinha sobre o Grêmio, assim, né? Que tristeza, né? Até, o Grêmio fez uma campanha tão ruim, tão pobre, que a gente acabou o campeonato goleando fora de casa, e eu olhei para o jogo, assim, para os melhores momentos com uma tristeza, cara, porque o jogo não significava nada pro Grêmio. E não é que não significava nada porque o Grêmio já estava num G4, pelo menos, já era campeão, não significava nada porque o Grêmio só e tão somente escapou de um rebaixamento, coisa que até o Inter conseguiu fazer agora, e tamo na mesma, né? Tá, tamo na Sul-Americana também, mas assim, né? O jogo de hoje pouco importava nesse sentido. O que eu quero dizer é o seguinte: o Grêmio pegou uma Ilha do Retiro vazia. No começo do jogo, aliás, antes de começar o jogo, eu botei um pouco ali no canal do Grêmio, né? No jogo do Grêmio. O repórter disse assim, cara, dos poucos torcedores que estão aqui na Ilha do Retiro, a maioria deles tá vindo aqui para lavar a roupa suja. Os caras estão xingando os jogadores do Sport, tá um clima ruim e tal. Ou seja, imagina se o Grêmio precisasse desse jogo de hoje para ir para Libertadores, por exemplo. Conseguiria, cara. Conseguiria. Era um time já rebaixado, lanterna da competição, desmobilizado, ruim, fraco, né? A torcida jogando contra os poucos torcedores presentes. Então, assim, o Grêmio tinha até essa faca e esse queijo na mão, de certa forma, e o Grêmio conseguiu chegar lá de férias. Essa é a verdade, de férias, né? Até não entendi muito bem porque que o Grêmio não aproveitou mais o jogo para botar gurizada, para... Acho que o Mano Menezes, talvez, ainda numa esperança de ficar no ano que vem, quis mostrar um serviço, mas, desculpa, mano, mas contra esse arremedo de time do Sport não mostrou nada, sinceramente. Eu acho que perdemos uma oportunidade aí de ver uma gurizada jogando no profissional, bem ou mal, enfim, né? Fica só aí a melancolia do jogo do Grêmio, mesmo diante de uma goleada, de uma vitória maiúscula, enfim. Passemos agora a falar do que realmente movimentou a rodada. Cara, antes de entrar assim nas nuances da escapada do Inter, né, que fez o Inter escapar de cair, eu vou fazer o link, já que eu tô falando do Grêmio, do jogo lá em Recife e tal, que eu acho que respinga de certa forma no Grêmio, assim. Não é que respingue, tá? Mas assim... O lado bom do Inter ter escapado, né? E eu sempre que eu falo umas coisas como essa, eu tenho que tomar um cuidado, porque alguém vai dizer, Lucas, não tem lado bom. Cara, assim, eu não tô dizendo que é que as pessoas às vezes não entendem a língua portuguesa. Não estou dizendo que é bom o Inter ter escapado. Eu tava torcendo muito para eles caírem, né? Mas, cara, tudo pode ter um lado bom na vida, até as coisas ruins, assim como a vice-versa é verdadeira, né? Coisas ótimas também pode ter lados ruins, né? Cara, se o Grêmio for rebaixado um dia e tu sair da tua casa aí pra ir num bar afogar as mágoas e lá do bar conhecer tua esposa ou teu marido com quem tu vai casar e ter filhos maravilhosos e tal, cara, teve um lado bom do rebaixamento do teu time, né? Então, assim, tudo pode ter um lado bom e um lado ruim. É óbvio que eu vou pegar um lado bom aqui muito pequeno e subjetivo, porque, sim, o rebaixamento do Inter teria muitos outros lados melhores
bons e em quantidades maiores. Mas, olhando pela ótica do Grêmio, cara, eu acho que se o Inter tivesse caído hoje, ofuscaria um pouco o fiasco que foi a campanha do Grêmio, o ano do Grêmio, né? Claro que vai mudar a gestão, isso por si só já é uma oxigenada e tal, mas, cara, a gente tem que acabar a gestão guerra, e óbvio que eu vou falar disso especificamente em outro vídeo, a gente tem que acabar a questão guerra sublinhando, grifando o quão pavorosa ela foi, principalmente no futebol, que é o departamento principal do clube. Mas talvez, eu sempre falo isso, mas já nem sei se é principalmente no futebol. Talvez tenha tanta coisa errada em tantas áreas que aí eu já não sei. Mas, assim, daria uma amenizada, daria uma ofuscada. E a gente tava num sentimento, assim, muito tranquilo nessa reta final, né? Vendo o desespero dos colorados e tal. Cara, agora eles escaparam. Eles escaparam fazendo uma campanha tenebrosa, horrorosa, cara. E estão praticamente na mesma que o Grêmio, né? A diferença do Grêmio para eles é dois jogos. Muda aí o resultado de 2 jogos, 2 jogos para cada time, ou um para um time, outro para outro time. É isso, cara. Né? O Inter tava com um pé na Série B e o Grêmio, a gente tava com um sentimento de superioridade, de tranquilidade, porque a gente escapou 2 rodadas antes, cara. Palmeiras não vem aqui com os reservas e inverte mais não sei o que, cara, né? Então, assim, tem esse lado que a gente tá irritado, né? Puta, o Inter tinha que ter caído, eu tava contando com isso, que a gente canalize isso para olhar para casa, para nossa cozinha, que tá bem bagunçada, bem bagunçada. Mesmo se o Inter tivesse caído, eu falaria algo parecido com isso aqui, porque, cara, as campanhas foram muito parecidas. O Grêmio foi ligeiramente superior, cara. Né? Enfim, então eu acho que tudo isso fica de luz amarela e de, sabe? Né? Evita um oba-oba pra temporada que vem, tipo uma régua muito baixa. Agora tudo tá bom, porque o Inter tá na Série B. Não, cara, só um pouquinho. Só um pouquinho. A gente não tá no G4, a gente não brigou pelo título, a gente tá, né? Esse Inter pavoroso aí que escapou tá na nossa turma, tá na nossa prateleira. Então a gente tem que se mexer, cara. Porque ano que vem pode ser invertida ali as posições. Né, muito pouca margem, né? Então eu acho que isso talvez seja um lado bom, né, para o Grêmio se orientar e o próprio torcedor assim ter essa dimensão aí de cobrança e de fiscalizar e de pegar junto também para o Grêmio mudar de patamar, porque o patamar dessa gestão e desse ano especificamente foi tenebroso, né? E cara, sobre o Inter escapar, tá? Eu não fiquei falando isso publicamente, assim, embora no meu último vídeo eu tenha dito, cara, as chances do Inter escapar são maiores do que eu gostaria. Eu falei só isso, assim, basicamente. Fiz lá tentei decifrar lá as porcentagens dos matemáticos e tal, embora a gente saiba, né, que essas porcentagens são estranhas no futebol, não são muito fidedignas, mas tentei decifrar, né, mas eu falei que eu tinha quase certeza que o Inter ganharia do Bragantino, que a questão era os resultados paralelos e tal. Enfim, e fiz lá uma conjectura, e falei do Roger, e falei do... E, cara, né, foi um vídeo que eu não cravei nada, só fiz ali um panorama mais aberto. Agora, quem me acompanha nos grupos de WhatsApp, quem faz parte de grupos de WhatsApp comigo, até não sei se no grupo dos membros aqui do canal a gente teve essa resenha lá, eu acho que até não, tá? Mas amigos que falam comigo no particular, ou alguns grupos específicos, assim... cara, eu falei pra muita gente, cara, o Inter não vai cair. Eu não quis falar isso publicamente, porque, cara, daí vai pensar que é o gremista Justino, sempre tem uns mala, né? O cara ali é gremista e tá falando que não vai cair. Tipo, cara, né? Isso aqui nem é minha profissão, nem é meu trabalho, aí eu vou ficar me incomodando ainda de graça, né? Literalmente. Mas, assim, nas entranhas, assim, com quem falou comigo, eu falei, cara, eu acho que eu tô com o sentimento que eles não vão cair. E por que eu dizia isso? Não era vacina, cara, era uma lógica. Pra mim, todos os resultados que deram hoje foram lógicos. Todos. Exceto, talvez, o do Ceará. Eu achava que o Ceará ia segurar o Palmeiras, né? O Palmeiras, que irritante o Palmeiras, cara. O Palmeiras de férias, cara. Porque essa era a chave, na minha opinião, dessa rodada do rebaixamento. As pretensões dos times envolvidos. E o Inter deu muita sorte que Botafogo e São Paulo queriam alguma coisa.
né? O São Paulo é um time menos confiável, o São Paulo ia jogar lá na Bahia, lá em Salvador, né? Então, assim, o Vitória tava mais credenciado de fato. Mas, cara, eu vi muita gente botando fé no Fortaleza, eu nunca botei fé no Fortaleza. Pra mim, o jogo do Botafogo era jogo jogado, assim, cara, o Botafogo tava lutando por vaga direta na Libertadores. E talvez até ganhe ainda, né? Até conquiste, mesmo o Fluminense tendo ficado na frente deles, talvez abra um G6 pra vaga direta, depende de quem ganhar a Copa do Brasil, sei lá, o problema é deles, mas assim, o Botafogo queria, isso que importa. Então, cara, pra mim seria um resultado muito óbvio, né? O Botafogo ganhar do Fortaleza no Rio, no tapetinho do Botafogo lá, né? Aí, eu falei até no meu Twitter isso, eu falei, cara, eu acho que eu falei no meu Twitter antes do jogo, eu acho que o Inter ganha do Bragantino, acho que pelo menos um dos cearenses faz o trabalho que tem que fazer. Eu achava que era o Ceará, mas aí eu não cravei nada, eu só falei isso de forma aberta. Acho que pelo menos um dos cearenses faz o trabalho. E a minha grande dúvida é o jogo do Vitória. Eu pensava que se o Vitória ganhasse, que eu tinha dúvidas, né? Porque o São Paulo também tinha pretensões, né? Se o Vitória ganhasse, o Inter caía. Eu falei, cara, eu tenho certeza que o Inter vai ganhar o jogo do Bragantino. O Vitória, eu não sei. E um dos cearenses eu acho que faz o placar. O Inter se deu bem no sentido de que nenhum cearense fez o que tinha que fazer, e os dois caíram abraçados. Isso que pra mim foi o fora da curva. E pra mim o mais fora da curva foi, obviamente, o Ceará, cara. O Ceará que jogava em casa contra um Palmeiras de férias, porque o Fortaleza tava num momento melhor que o Ceará, é verdade, mas o Fortaleza jogava no Rio contra um Botafogo interessado, cara. Então, assim, o que definiu foi a sorte do Inter, dos times terem interesses. E o Bragantino, aí eu falei até com amigos colorados, eventualmente, cara, não sei se vocês caem e tal. Ah, é óbvio que caímos, o Inter não ganha de ninguém, não vai ganhar nem do Bragantino. E alguns gremistas também dizendo, cara, tu acha que eles vão ganhar do Bragantino para começo de conversa, né? Quando falava dos resultados paralelos. Primeiro eles têm que ganhar do Bragantino. Eu falei, cara, é óbvio que eles vão ganhar do Bragantino. Ah, mas tu não viu o jogo contra o Vasco, contra o São Paulo? Cara, assim, ó, o que vai acontecer no Beira-Rio domingo, eu falava, não vai ser futebol, vai ser outra coisa. O ambiente vai ganhar o jogo, não é o Inter, não é o futebol que vai ganhar o jogo, é o ambiente. Isso aí pra mim era óbvio. E outra, cara, o Bragantino, embora lá na teoriazinha tinha algum interesse, qual era o interesse do Bragantino? O interesse do Bragantino era uma suposta oitava vaga que levava a pré-Libertadores, suposta porque depende de quem ganhar a Copa do Brasil, se o São Paulo não empatasse nem ganhasse. Ou seja, o São Paulo tinha que com certeza perder do Vitória, que é um time ruim, o Bragantino ganhar do Inter e ainda torcer para resultados paralelos que vão levar talvez a essa vaga existir. Sendo que eles são o Bragantino, né, cara? Eles são o Bragantino, então assim, não é que nem o São Paulo que faz muita diferença ir pra Libertadores. Puxa, pra Libertadores ou pra Sul-Americana? O São Paulo quer a Libertadores, né? O Grêmio, se tivesse nessa posição, não, vamos pegar uma Libertadores, que legal. O Bragantino tá feliz com a Sul-Americana, cara. Começa a conversa por aí. O Bragantino tá feliz com a Sul-Americana, né? Mas é pior do que isso, era uma vaga suposta, remota, que dependia da bolsa de valor. Então a verdade, cara, a verdade é que o Bragantino não tinha interesse no jogo. O Bragantino tinha um suposto, um dito, né, na gargantinha deles poderia sair essas palavras, mas na prática, cara, o Inter tava jogando a vida. E o Bragantino tava jogando um suposto, não sei o quê, de uma pré-vaga que talvez abra-se. Cara, eu sei que o Inter é ruim, eu sei que o Inter tava num anímico detonado, mas assim, o Inter jogou a vida. O Inter jogou a vida. E o Bragantino... O Inter jogou 37 rodadas do Brasileirão contra times interessados. Todos os jogos do Inter, as 37 primeiras rodadas do Inter, era contra adversários interessados. O Vasco estava interessado, agora o São Paulo estava interessado, estava todo mundo interessado. O Bragantino foi a única rodada que o Inter pegou um time de férias. Porque na prática o Bragantino estava de férias. Isso salvou o Inter. Além daquele pênaltizinho mandrake, além do frango do goleiro estranho, tal. Mas, na prática, o Bragantino estava de férias. Isso salvou o Inter. Se o Inter pega o Botafogo querendo vaga direta, se o Inter pega o Vitória, talvez, né? Esses times aí que estavam envolvidos diretamente com ele, talvez caíssem.
Mas, cara, tiveram essa sorte e mesmo assim, cara, se o Ceará ganha do Palmeiras, ou empata, na verdade, né? Se o Ceará empata com o Palmeiras, o Inter cai. Então, as chances deles caírem realmente eram grandes, mas, como eu falei anteriormente, também, por outro lado, era muito placar óbvio acontecendo para salvar eles. Não tinha milagre em nenhuma rodada, não tinha milagre em nenhum jogo, não tinha nenhum placar improvável, não tinha nada. Não tinha nada. Né? E aí o Inter escapou. Eu fiquei com ranço do Palmeiras, cara. Mas assim, o Botafogo fez o que ele tinha que fazer, ele estava brigando por algo. O Bragantino, tem gente com raiva do Bragantino. Tá, meu, tudo bem, o Bragantino jogou muito mal, pelo que eu vi só uns momentos, né, de cada jogo, assim, mas o Bragantino é podre, gente. Aí um amigo meu falou, será que não teve mala preta? O Inter, olha o frango do goleiro, olha o Sacha, não jogou nada, não sei o quê. Cara, não precisa de mala preta. Não precisa de mala preta. O Bragantino até 2 rodadas atrás estava na lista dos cálculos de rebaixamento. O Grêmio eu acho que passou o Bragantino agora com essa vitória, né? O Bragantino é podre e tava de férias. E o Inter tava jogando a vida em casa. Então assim, cara, era muito óbvio que o Inter ia ganhar, né? E quando eu dizia para algumas pessoas, cara, eu acho que o Inter não cai, pensa comigo, o gremista, né, o secador, a gente tinha que torcer para 4 times ruins. E 2 tinham que dar o resultado. Não, vamos lá, vamos tirar o Inter. Eu vou tirar o Bragantino, na verdade. O Bragantino é o 4º time ruim que a gente tinha que torcer. Mas é que o Bragantino era um time ruim pelo qual a gente tinha que torcer. Mas era o único que pegava outro time horroroso. O Bragantino era um time ruim, muito ruim. Mas pegava um outro time muito ruim. Então até dava pra ter esperança no Bragantino em tese. Mas, cara, aquilo que eu falei, a motivação do Bragantino contra a do Inter, era aí que tava o ambiente, tudo ali que tava a diferença, né? Agora, os outros 3 jogos que a gente precisava de 2 resultados. Cara, a gente tinha que torcer em 3 jogos, a gente tinha que torcer pros 3 times podres de cada jogo. E que 2 resultados dessem certo. Cara, eu não sei em que mundo vivia alguns amigos meus gremistas, e até colorados, que já davam como certo o rebaixamento, cara. 3 jogos a gente tinha que torcer para 2 resultados dos times piores. Cara, Fortaleza e Botafogo no Rio. No Rio. Esse jogo praticamente tu descarta. Aí tu tinha que gabaritar os outros 2. Ceará e Palmeiras lá no Ceará só tinha como ter esperança porque o Palmeiras estava de férias, né? Senão também esquece. E mesmo de férias, deu no que deu. E estragou tudo. E o Vitória lá contra o São Paulo acabou ganhando, mas assim também foi 1-0, se eu não me engano, né? Foi o jogo que eu mais assisti. Eu achei que esse ia ser o jogo chave, assim, mas no fim eu acabei trocando depois que eles fizeram o gol e tal. Mas acho que foi 1-0, né? E, cara, beleza, deu, que também não era garantia nenhuma. O Vitória não era garantia nenhuma, mas deu, né? Agora, o São Paulo é melhor que o Vitória, né? Em tese, estava interessado em alguma coisa ainda também. Então, eu acho que o São Paulo, sinceramente, o São Paulo só perdeu porque viu que o Inter abriu a porteira lá contra o Bragantino. Aí o São Paulo não corria mais risco de perder essa vaga também. Então, tudo, no fim das contas, ainda é muito sobre o interesse dos times. E é por essas e outras que eu tenho ranço com ponto corrido, tá? Copa não tem essa, velho. Copa, sempre quem chegar vai chegar, todo mundo querendo igual. Não tem time reserva, time de férias, um lutando a vida, o outro lutando as férias, sabe? Mas enfim, eu acho que isso ditou muito esses resultados aí paralelos que o Inter acabou conseguindo. E o próprio jogo do Inter também, né? Acho que os interesses ali eram muito díspares, digamos assim, eram muito desequilibrados, assim, a vontade de um, a gana de um com as pretensões do outro. Mas é isso, Inter ficou na Série A. Se tem algum lado bom nessa história, que é uma história horrorosa, eu queria muito que eles tivessem caído, é óbvio, sempre tem que alertar aqui, né, os malas sem alça, mas se tem um lado bom, cara, é que assim, que o Grêmio tem que se ligar que tá na mesma turma do Inter. Exatamente na mesma turma do Inter. É um jogo pra cá ou outro jogo pra lá. Que diferenciou. Que deu a falsa sensação de que a gente tava em outra... estamos aqui já 2, 3 rodadas, né, de camarote assistindo. De camarote assistindo, mas não ganhando vaga pra Libertadores nenhuma, não disputando título nenhum, perdendo o Gauchão, inclusive, né? E agora que eles escaparam
praticamente tudo ficou na mesma, e o Grêmio precisa sair dessa prateleira. Se o Inter vai sair junto, vai ficar, vai se afundar mais ano que vem, é problema deles, mas o Grêmio precisa sair dessa prateleira. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.